Você já parou para pensar que por trás das manchetes tensas sobre o Irã moderno esconde-se um dos segredos mais fascinantes da história bíblica? Sim, essa terra de desertos e montanhas que hoje vemos nos noticiários foi o palco silencioso de histórias que mudaram o destino do povo de Deus para sempre. E o mais impressionante, tudo aconteceu bem ali, nos mesmos lugares onde hoje se erguem cidades iranianas, com nomes que soam tão distantes da nossa realidade: Ecbatana, Susa, Persépolis, nomes que eram vibrantes capitais de impérios, quando a Bíblia estava sendo escrita. Imagine só, o que hoje é o coração geopolítico do Oriente Médio já foi o cenário onde reis pagãos se tornaram instrumentos divinos, onde uma rainha escondida arriscou tudo para salvar seu povo, onde um simples copeiro ouviu o chamado para reconstruir o que parecia perdido. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: como é possível que o mesmo território que hoje nos parece tão distante da fé tenha sido tão crucial para a história bíblica? Essa contradição, esse choque entre o Irã que vemos hoje e a Pérsia que moldou o passado sagrado, é exatamente o que torna essa história tão eletrizante. Porque quando começamos a desvendar esses fios escondidos, algo estranho acontece. Aquela região que parecia tão distante no mapa, de repente se torna íntima, familiar. Quase como se estivéssemos descobrindo que nossa própria história de fé tem raízes em solo persa. E talvez, só talvez, isso mude para sempre como enxergamos não só o Irã, mas o próprio modo como Deus age no mundo, usando até mesmo os lugares e pessoas que menos esperamos para cumprir seus propósitos. Sentiu isso? Aquela estranha sensação de que por trás dos mapas políticos existem conexões muito mais profundas que desafiam tudo o que pensávamos saber, pois é exatamente essa jornada que vamos fazer juntos agora. Uma viagem no tempo até o coração da antiga Pérsia, onde cada deserto, cada ruína, cada nome esquecido guarda um eco das maiores histórias de coragem, fé e intervenção divina que a Bíblia já registrou. Tudo começa em um momento de virada na história, quando o poderoso Império Babilônico, que havia dominado Jerusalém e levado seu povo cativo, cai diante de um novo poder emergente, a Pérsia. Era o ano 539 a.C., e o mundo como Daniel conhecia estava prestes a mudar para sempre, enquanto os exércitos de Ciro o Grande marchavam sobre a Babilônia. Um homem idoso, agora com mais de 80 anos, continuava fiel às suas orações, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, mesmo sabendo que seu destino estava prestes a ser decidido por reis estrangeiros. Daniel. Esse nome nos soa tão familiar, não é mesmo? O jovem que interpretou sonhos, o profeta que sobreviveu à cova dos leões. Mas poucos param para pensar no peso desses últimos anos de sua vida. Imagine só. Depois de décadas servindo na corte babilônica, ele agora se via diante de uma nova dinastia, novos costumes, novos desafios à sua fé. E é justamente nesse momento de transição, quando o poder passava das mãos dos babilônios para os persas, que a história de Daniel atinge seu clímax mais dramático. A corte real estava em polvorosa. Dário, o rei Medo, havia estabelecido uma nova lei por 30 dias. Ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, etc. a pena ser lançado na cova dos leões. Uma armadilha política, um teste de lealdade ou simplesmente a vaidade humana se colocando no lugar de Deus. Não importa. O que sabemos é que quando Daniel ouviu sobre o decreto, ele não hesitou. As janelas de sua casa em Susa permaneceram abertas como sempre. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, orava e dava graças ao seu Deus,
como sempre fizera. Agora feche os olhos por um momento e tente imaginar a cena. Um velho sábio, cabelos brancos pela idade, ajoelhado diante da janela aberta, sabendo que a qualquer momento poderiam vir buscá-lo. Será que seus joelhos tremiam? Será que sua voz falhava ao cantar os salmos que lembrava de sua juventude em Jerusalém? A Bíblia não nos diz, mas nos conta algo mais importante. Ele continuou. Continuou quando poderiam tê-lo visto. Continuou quando os espiões o denunciaram. Continuou mesmo quando o rei, relutante, foi forçado a cumprir a lei que ele mesmo criara. Então veio a noite mais longa da vida de Daniel, e talvez da vida do próprio rei Dario. Enquanto o profeta era baixado naquela caverna escura, onde os olhos de felinos famintos brilhavam na escuridão, o rei passou a noite em claro. A Bíblia nos diz algo extraordinário. Um rei pagão que horas antes havia assinado a sentença de morte de Daniel, agora não conseguia dormir, nem comer, nem sequer ouvir música. Algo naquela fé inabalável havia tocado seu coração. O sol raiou, e com ele veio a corrida desesperada do rei até a cova. Sua voz ecoou na madrugada. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões. E, da escuridão da caverna, uma voz serena respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O resto é história. Daniel foi retirado ileso. Seus acusadores sofreram o destino que planejaram para ele. E um novo decreto foi enviado a todo o império, em todo o domínio do meu reino. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Mas aqui está o detalhe que muitas vezes passa despercebido. Esse milagre não aconteceu no vácuo. Ele foi a centelha que preparou o cenário para tudo que viria a seguir na relação entre a Pérsia e o povo de Deus. Porque pense bem, se um rei pagão como Dário pôde reconhecer o poder do Deus de Daniel, o que mais esse mesmo Deus poderia fazer através dos governantes persas? Como essa experiência poderia ter influenciado os decretos que viriam depois? E mais importante, se Deus pôde transformar a Cova dos Leões em um lugar de milagre, o que mais ele poderia fazer com um império inteiro? Essas perguntas nos levam diretamente à próxima cena dessa incrível tapeçaria histórica. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Por agora, quero que você guarde essa imagem. Um homem idoso, de joelhos, cercado por leões que se recusam a tocá-lo. Enquanto lá fora, um rei pagão aprende uma lição sobre o poder do Deus verdadeiro. Porque essa imagem, essa fé inabalável diante da morte, esse é o alicerce sobre o qual todas as outras histórias iranianas da Bíblia serão construídas. E se você acha que essa já é uma história incrível, espere até ver o que aconteceu quando Deus decidiu usar não apenas um profeta, mas um rei pagão inteiro para cumprir seus propósitos. Porque nossa próxima parada é o ano 538 antes do Cristo, e um decreto que mudaria para sempre o destino do povo judeu. Mas isso é uma conversa para quando estivermos prontos para seguir adiante nessa jornada através do tempo e da fé. Quem poderia imaginar que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel estava preparando um movimento ainda mais ousado na corte persa? Pius, enquanto Daniel, agora um ancião venerado, ainda respirava os ares de Susa. Algo extraordinário se gestava nos corredores do poder. Algo que havia sido profetizado décadas antes da queda de Jerusalém. Quando o profeta Isaías, em um dos atos mais surpreendentes da revelação divina, chamou pelo nome um rei que ainda não havia nascido. Quanto a ser o meu pastor, ele cumprirá toda a minha vontade. Eu o despertarei em justiça e endireitarei
todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, como um relógio cósmico marcando a hora exata, Ciro, o Grande, entrava na história. Nascido em Anshan, no coração do planalto iraniano, esse rei persa havia unificado os medos e persas sob seu cetro, conquistado a poderosa Babilônia e estabelecido o maior império que o mundo havia visto até então. Mas aqui está o detalhe que faz o coração bater mais forte. Enquanto os judeus ainda choravam junto aos rios da Babilônia, Deus estava movendo o coração de um homem que nem sequer o conhecia. No primeiro ano de seu reinado sobre a Babilônia, algo inexplicável aconteceu. Ciro, o conquistador, o arquiteto do império, emitiu um decreto que ecoaria através dos séculos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na Judéia. Quem dentre vós é do seu povo? Que o seu Deus esteja com ele e que suba a Jerusalém. Pare um instante e deixe isso penetrar. Um rei pagão, criado entre os deuses persas, reconhecendo publicamente o Deus de Israel como Senhor dos céus e atribuindo sua vitória militar a ele. Como explicar isso? A resposta está nas entrelinhas da história e da profecia. Enquanto os sacerdotes zoroastristas de Ciro veneravam Ahura Mazda, o Deus dos céus, estava realizando seus propósitos através desse rei de maneiras que desafiam a lógica humana. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879 nas ruínas da Babilônia, confirma o padrão incomum de seu governo. Eu devolvi as imagens dos deuses às suas cidades sagradas, reuni seus habitantes e lhes restaurei suas moradas. Mas o decreto para os judeus foi diferente. Enquanto outras nações receberam permissão para reconstruir templos locais, aos judeus foi concedido algo radical: o direito de voltar para uma terra que muitos deles nunca haviam visto. Voltar para reconstruir não apenas um templo, mas uma nação. E onde foi encontrada a confirmação desse decreto? Quando questionado anos depois, nas montanhas do Irã, em Ecbatana, a capital de verão dos reis persas. O livro de Esdras registra a cena com detalhes que parecem saltar das páginas. Então o rei Dario deu ordens e buscaram nos arquivos. Em Ecbatana, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo. Essa fortaleza, hoje identificada com a cidade iraniana de Hamadan, guardava o documento que selaria o destino de Jerusalém. Mas a história mais profunda aqui não está apenas no decreto, mas no Deus que o inspirou. Isaías havia profetizado sobre Ciro 150 anos antes de seu nascimento, chamando-o de meu ungido, um título reservado aos reis de Israel. Como pode um profeta nomear um rei estrangeiro como instrumento divino? Essa é a beleza perturbadora da soberania de Deus. Ele não está limitado por nossas fronteiras religiosas ou expectativas culturais. Quando menos esperamos, ele levanta até mesmo governantes seculares para cumprir seus propósitos. E assim, sob o sol escaldante do planalto iraniano, enquanto os arquivistas reais em Ecbatana desenrolavam os antigos documentos, algo milagroso acontecia. Um povo que havia perdido tudo encontrava, nas palavras de um rei pagão, a confirmação de que o Deus de seus pais ainda estava no controle. Os tesouros do templo, saqueados por Nabucodonosor, foram devolvidos. As caravanas começaram a se formar. Os primeiros passos em direção a Jerusalém foram dados. Mas essa é apenas metade da história. Porque enquanto alguns voltavam, outros ficaram. E entre os que permaneceram no conforto relativo do exílio, estava uma jovem órfã que um dia
seria chamada de rainha. Mas essa é uma história que guardaremos para quando os tambores do palácio de Susa começarem a ecoar com os passos de um homem chamado Amã. Por agora, basta sabermos que o mesmo solo iraniano que testemunhou o decreto de Ciro estava prestes a testemunhar um dos maiores atos de coragem da história bíblica. Enquanto as caravanas de retorno a Jerusalém cruzavam os desertos sob sol inclemente, nas sombras frescas do majestoso palácio de Susa, uma história silenciosa de coragem e destino estava sendo tecida nos aposentos reais. Quem poderia imaginar que uma jovem judia, órfã e exilada, se tornaria o último bastião entre seu povo e a aniquilação? Esta é a história de Hadassah, que o mundo viria a conhecer como a estrela. O ano era provavelmente 483 a.C. E o império agora estava nas mãos de Xerxes e o Assuero das Escrituras, filho do grande Dario, enquanto seu pai havia permitido a reconstrução do templo. Xerxes herdara um reino em crise após a humilhante derrota para os gregos em Salamina. Foi nesse contexto de frustração imperial que o rei, em um banquete de 180 dias, para mostrar sua glória, decidiu exibir sua rainha Vasti como um troféu. E quando ela ousou recusar-se a ser objeto da embriaguez real, foi banida para sempre. Quando entrou em cena nossa heroína desconhecida Esther, criada por seu primo Mardoqueu, um judeu da linhagem de Saul, que estava sentado às portas do rei. Posição que muitos estudiosos acreditam ser um cargo oficial na burocracia persa. O texto é discreto sobre seus sentimentos quando foi levada ao harém real, mas podemos imaginar o turbilhão, uma judia piedosa, submetida a 12 meses de tratamentos de beleza com óleo de mirra e especiarias antes de ser apresentada ao rei pagão. Quantas noites de oração silenciosa, quantas lágrimas escondidas nos aposentos das concubinas. Mas aqui está o primeiro ato divino, nesta história, onde o nome de Deus nunca é mencionado. Esther ganhava favor de todos os que haviam. Não foi sua beleza sozinha, havia centenas de virgens mais belas. Mas algo inexplicável que fez o rei amar Esther mais que todas as outras, coroando a rainha no lugar de Vasti, e assim, sem saber, Xerxes colocou uma judia no centro do poder persa, exatamente quando seu povo mais precisaria. A trama se complica quando Mardoqueu, sentado no portão do rei, descobre um complô de assassinato e o denuncia através de estérato registrado nos anais reais, mas esquecido pelo rei. Enquanto isso sobe ao poder Amã, o Agarrita, descendente dos amalequitas, inimigos históricos de Israel, desde os dias de Saul. O ódio ancestral transborda quando Mardoqueu se recusa a curvar-se diante dele, e Amã decide exterminar não apenas seu desafeto, mas todo o povo judeu no império. O momento mais arrepiante do livro acontece quando Amã convence Xerxes a emitir um decreto de genocídio, usando linguagem burocrática assustadoramente moderna, a um certo povo disperso, cujas leis são diferentes e não cumprem os decretos reais. Não convém ao rei tolerá-los. Os dados são lançados para escolher a data do massacre 12 meses depois, dando tempo para a notícia chegar a todas as 127 províncias. É aqui que Esther enfrenta seu momento de verdade. Mardoqueu manda um recado devastador. Não pense que por estar no palácio do rei, você escapará sozinha. Quem sabe se não foi para um momento como este
que você chegou à realeza. A resposta de Esther ecoa através dos séculos como um grito de coragem feminina. Vá, reúna todos os judeus. Jejuem por mim, eu também. E então irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. A cena do encontro de Esther com Xerxes é uma das mais tensas da literatura bíblica. A rainha, vestida em suas roupas reais, para diante do trono sem ser chamada. O rei estende o cetro de ouro, mas em vez de fazer seu pedido, ela convida o rei e Amã para um banquete e depois para outro. O suspense é quase insuportável porque ela espera. Enquanto isso, Amã constrói uma forca para Mardoqueu e o rei, incapaz de dormir, ordena que leiam os registros reais, descobrindo que Mardoqueu nunca foi recompensado por salvar sua vida. A reviravolta é divina em sua ironia. Amã é obrigado a vestir Mardoqueu com roupas reais e conduzir pela cidade, proclamando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. No banquete seguinte, Esther revela sua identidade judaica e acusa Amã. O rei, enfurecido, ordena que Amã seja enforcado na própria forca que preparara para Mardoqueu. Mas o decreto persa não pôde ser revogado. Então Esther e Mardoqueu recebem a autorização para emitir um novo decreto, permitindo que os judeus se defendam. No dia marcado para seu extermínio, os judeus triunfam sobre seus inimigos e Mardoqueu sobe à posição de primeiro-ministro. A festa de Purim é instituída para celebrar esse livramento milagroso, onde Deus agiu sem jamais aparecer, uma metáfora poderosa para o exílio, onde o semblante divino parece escondido, mas sua mão nunca se retira. As ruínas do Palácio de Susa, escavadas no século XIX, revelaram a Sala do Trono com dimensões idênticas às descritas no livro de Esther. Até hoje, judeus em todo o mundo celebram Purim com alegria desenfreada, lendo a Megilá e lembrando que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode estar preparando uma Esther em algum lugar do palácio. Os ecos da festa de Purim ainda ressoavam nas ruas de Susa. Outra alma inquieta servia nos corredores do mesmo palácio, onde Esther havia arriscado tudo. Neemias, filho de Acalias, copeiro do rei Artaxerxes, ocupava uma posição de confiança íntima, provador de vinhos, guardião contra venenos, conselheiro não oficial. Mas seu coração estava longe dali, preso às notícias que chegavam de Jerusalém, onde os muros continuavam em ruínas quase um século após o retorno dos primeiros exilados. O livro de Neemias começa com uma data precisa, no mês de Quisleu, no 20º ano do rei, marcando não apenas um momento histórico, mas o clímax de uma angústia pessoal que transbordava. Alguns irmãos haviam voltado da Judeia com relatos devastadores. Os que sobreviveram ao cativeiro estão em grande miséria. Muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. A imagem era mais do que física, era espiritual. Sem muros, a cidade não tinha identidade, proteção ou dignidade. O sonho do retorno estava morrendo na miséria e no desespero. Por 4 longos meses, Neemias chorou, jejuou e orou de Quisleu a Nisã, antes que seu rosto traísse a dor que carregava. O texto nos oferece uma cena íntima e poderosa. Tomei o vinho e o dei ao rei, mas eu nunca antes estivera triste na sua presença. Em uma cultura onde a tristeza diante do monarca poderia ser punida com morte, cada palavra, cada gesto de Neemias era calculado. Quando o rei percebeu sua aflição e perguntou o motivo, Neemias sentiu um grande temor, não apenas pelo risco pessoal,
mas pelo peso do momento histórico que se abria diante dele. Sua resposta ao rei é uma aula de sabedoria diplomática e fé. Por que não estaria triste meu rosto, se a cidade dos sepulcros de meus pais está em ruínas? Observe como ele evita mencionar Jerusalém diretamente, um detalhe crucial que mostra sua compreensão política. Artaxerxes, surpreendentemente, não apenas se compadece, mas pergunta: o que você gostaria de pedir? E aqui, em um dos momentos mais sublimes da narrativa bíblica, Neemias faz algo extraordinário. Orei ao Deus dos céus, uma oração relâmpago, silenciosa, no espaço de um suspiro entre a pergunta do rei e sua resposta. O que se segue é um dos documentos administrativos mais detalhados da Bíblia. Neemias pede cartas para os governadores do Eufrates, autorização para coletar madeira e nomeação como governador da Judéia. E o mais impressionante, ele recebe tudo, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Mas essa mão de Deus se manifestou através da preparação meticulosa. Neemias já tinha calculado o tempo necessário, conhecia os recursos materiais e possuía um plano claro. A jornada de Neemias até Jerusalém é marcada por antagonistas como Sanbalat e Tobias, figuras cujos nomes aparecem em documentos arqueológicos do período, confirmando o pano de fundo histórico. Quando Neemias chega, faz algo radical, uma inspeção noturna secreta das muralhas, montado em um jumento para não chamar atenção. Sua liderança emerge não como um ditador, mas como um mobilizador que divide o trabalho por famílias e profissões. Nos capítulos seguintes mostram Neemias equilibrando espada e colher. Literalmente, os trabalhadores construíam com uma das mãos e seguravam armas na outra. Quando conflitos internos sobre dívidas e escravidão ameaçam dividir a comunidade, ele convoca uma assembleia e renuncia a seus próprios privilégios como governador. Em apenas 52 dias, um feito que Sanbalat atribuiu à magia. Os muros são concluídos, mostrando o que uma comunidade unida pode realizar sob liderança inspirada. Mas a verdadeira reconstrução era espiritual. Neemias e Esdras reúnem o povo para ouvir a lei sendo lida publicamente, levando a um avivamento de fé e identidade. A cena é comovente. Homens e mulheres choram ao entender as Escrituras, enquanto os levitas explicam seu significado, um eco antecipado do ministério de Jesus, como o Verbo que se fez carne e explicou Deus ao povo. O que torna a história de Neemias tão relevante é sua humanidade vibrante. Ele não era profeta como Daniel, nem rei como Davi, nem sacerdote como Esdras. Era um leigo comprometido, um administrador com visão, um homem de ação que também orava. Seu diário pessoal, que forma a base do livro bíblico, revela um líder que alterna entre coragem e vulnerabilidade, entre discursos públicos e lágrimas privadas. E assim, do mesmo palácio persa que já testemunhara o decreto de Ciro e a coragem de Esther, partiu outro ato de redenção, não através de um rei ou rainha, mas de um copeiro que ousou acreditar que Deus poderia usar até sua tristeza para refazer o que estava quebrado, enquanto os últimos tijolos eram assentados em Jerusalém. Uma verdade eterna se consolidava. As muralhas mais importantes que reconstruímos nunca são apenas de pedra, mas de identidade, fé e propósito compartilhado. E assim como o vinho que Neemias servia ao rei representava a alegria à sua vida, nos lembra que até as taças mais amargas podem, nas mãos de Deus, transformar-se em libações de esperança para um povo que resiste, reconstrói e renasce das cinzas de seu próprio exílio. 500 anos se passaram desde que Neemias reconstruíra os muros de Jerusalém. O Império Persa havia caído diante de Alexandre. Os celeus se desvieram
e se foram. E agora as águas do poder escorriam para as mãos de Roma. Mas nas montanhas e planaltos do antigo território persa, uma tradição secreta se mantinha viva à memória de uma estrela que um dia surgiria, anunciando o nascimento do Rei dos Reis, enquanto Jerusalém dormia sob o domínio de Herodes. Um grupo de homens estranhos preparava sua caravana para uma jornada que os levaria direto para as páginas da eternidade. Eram os magos, não feiticeiros, mas sábios, astrônomos, talvez até descendentes da mesma casta sacerdotal que Daniel, séculos antes, havia influenciado quando exilado na Babilônia. A tradição persa os chama de os 3 reis, mas Mateus não conta seu número, apenas seu propósito. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que estrela era essa? Um cometa? Uma conjunção planetária? Ou algo mais sobrenatural? Os debates acadêmicos nunca cessaram, mas o verdadeiro mistério não está no fenômeno celeste, mas no coração desses homens que deixaram tudo para seguir um sinal que poucos entenderam. Imagine a cena. Esses sábios, possivelmente de Pártia, atravessando desertos e montanhas, com seus camelos carregados de tesouros, ouro digno de um rei, incenso para um sacerdote, mirra para um profeta que morreria jovem, cada presente uma profecia silenciosa, cada quilômetro percorrido, um ato de fé que desafiava a lógica. Eles chegam primeiro a Jerusalém naturalmente, onde mais procurariam um rei, senão no palácio real. Mas sua pergunta desencadeia o caos. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. O contraste é cortante. Estrangeiros de terras distantes se alegram com o nascimento do Messias, enquanto o povo que deveria aguardá-lo treme de medo. Herodes, o rei fantoche de Roma, convoca os sacerdotes e pergunta onde o Cristo nasceria. A resposta vem de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em Belém. Mas aqui está o detalhe que arrepia. Quando Herodes repassa a informação aos magos, ele distorce a profecia, omitindo a parte que diz cujas origens são desde os tempos antigos. Herodes achava que Jesus era apenas mais uma ameaça a ser eliminada, não o eterno feito carne. Os magos partem para Belém, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. A descrição sugere algo além da astronomia comum, um sinal divino que se move e para como um GPS celestial. Quando finalmente encontram Jesus, Mateus não menciona manjedouras ou animais, pelo tempo em que os magos chegaram. A família já estava em uma casa e Jesus é chamado de criança, não recém-nascido. Sua jornada deve ter levado meses, talvez mais de um ano, o que explica a ordem posterior de Herodes para matar meninos de até 2 anos. A adoração dos magos é um momento de sublime ironia teológica. Representantes do mundo gentil reconhecem o Messias de Israel antes que seu próprio povo o aceite. E quando são avisados em sonho para não retornarem a Herodes, partem por outro caminho, não apenas geográfico, mas espiritual. A tradição diz que eles se tornaram os primeiros missionários no Oriente, preparando o caminho para o cristianismo que séculos depois floresceria na Pérsia, mesmo sob perseguição. O que essa história nos diz sobre o Irã bíblico? Enquanto o poder político passava de império a império, uma linhagem de sabedoria persiste desde os tempos de Daniel até os magos. Os homens que estudavam os céus, não apenas para prever estações, mas para discernir os sinais de Deus na história. E quando o maior dos sinais apareceu, eles foram os únicos com olhos para ver e coragem para seguir, mesmo sem entender plenamente. Assim se fecha o círculo, o mesmo território que um dia foi instrumento para preservar o povo de proteger e restaurar.
agora envia seus sábios para reconhecer a encarnação daquele que é maior que todos os impérios. Os magos desaparecem da narrativa bíblica tão misteriosamente como entraram, mas seu legado permanece um lembrete de que Deus fala não apenas através de profetas e sacerdotes, mas através da busca sincera de todos, que em qualquer cultura olham para os céus, ansiando por redenção. E assim, quando fechamos esta jornada através do Irã bíblico, percebemos que essas não são 5 histórias separadas, mas 5 atos de um mesmo drama divino, onde reis e órfãos, copeiros e sábios, persas e judeus, todos desempenham seu papel no grande plano de um Deus que não está preso a fronteiras, mas as usa para revelar sua glória às nações. Desde a cova dos leões até a manjedoura das ruínas de Jerusalém, até as estrelas do Oriente, uma verdade resplandece. Até mesmo os ventos da Pérsia sopram sob o comando daquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Ao olharmos para essas 5 histórias entrelaçadas com os fios dourados da providência divina, percebemos algo extraordinário. O solo que hoje chamamos de Irã foi mais do que um simples cenário na narrativa bíblica. Foi um instrumento ativo no cumprimento dos propósitos eternos, desde as garras dos leões que se tornaram impotentes diante da fé de Daniel, até a estrela que guiou sábios persas até o berço do Messias. Cada evento revela um padrão divino. Deus não está limitado por fronteiras, governos ou culturas. Ele escreve sua história com personagens improváveis e em lugares inesperados. O que essas histórias nos dizem sobre o mundo de hoje? Talvez exatamente o que precisamos ouvir: que nenhuma nação está além do alcance da graça, que os mesmos desertos e montanhas que hoje vemos em manchetes de conflito já foram palco dos mais belos atos de redenção. E se Deus usou reis pagãos, órfãos exiladas e servos fiéis na antiga Pérsia, o que ele pode estar fazendo hoje em terras que julgamos perdidas? Esta jornada pelo Irã bíblico nos convida a olhar para a história e para o presente com novos olhos, a questionar nossas certezas sobre onde e como Deus pode agir, a lembrar que a fé verdadeira muitas vezes brilha mais forte justamente quando tudo parece mais escuro. Se essas conexões entre a Pérsia antiga e a narrativa bíblica tocaram seu coração como tocaram o meu, convido você a se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreva para acompanhar nossa série completa sobre países inesperados na Bíblia. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda hoje escreve histórias de esperança nos lugares mais surpreendentes. Porque no final, essas não são apenas histórias sobre o passado. São lembretes atemporais de que o mesmo Deus que guiou magos por uma estrela ainda guia nossos passos hoje. Que Ele continua falando através da história, da escritura e da vida daqueles que, como Daniel, Esther e Neemias, ousam confiar nele contra todas as aparências. A questão que fica é: estamos ouvindo? Estamos seguindo? A nossa história será parte dessa grande narrativa? A resposta começa com um simples sim. Um sim, a fé, que vê além do visível, a coragem que age, mesmo quando trememos, e a esperança de que os desertos de hoje podem ser os palcos dos milagres de amanhã. Essa é a herança que o Irã bíblico nos deixou. E esse é o convite que ainda ecoa através dos séculos.